Vocês falaram de Lewandowski? Falei ontem do Lewandowski. A gente tem que falar hoje de novo. Eu achei aquilo psicodélico. Você acha que ele... Cara, esse é o ele nível... Tá senil? Sim, mas não é isso que eu ia dizer. Agora a gente vê ele como ministro, que ele tem que falar de coisas políticas, a gente vê como a qualidade é ruim desses caras. Sim. No STF eles são os deuses, não sei o quê, os deuses do saber. Meu Deus, a explicação que ele deu pra fuga foi ridícula, Renan Santos. Mas olha só, o cara que vai pro STF, no máximo eles têm algumas discussões sobre uns temas ali. Em geral eles brigam com o Gilmar, né? O Gilmar é o cara que fica brigando com eles em plenário, eles têm as brigas. Mas o cara que é mais... Sabe? Ele não é tão briguento, mais cara de consenso. Esse cara, ele vai perdendo o pé da realidade. E os caras do STF estão bem distantes da realidade. Muito distante. E aí, quando ele vai pra uma posição meramente política, como é o lance de ser ministro da Justiça, aí ele começa a falar as coisas achando que ele tá entre os pares dele, que ninguém questiona, que ele vai falar com a imprensa não, vamos... E não é mais assim. É tiro, porrada e bomba agora que ele é ministro. Então, ele fala essas merdas e ele nem mesmo tá se tocando que tá falando merda. Porque aquilo foi psicodélico. Essa fala do Lewandowski, ela é uma fala psicodélica. Vamos ver um react do Lewandowski? Uma participação especial do nosso querido... Grande Beraldão. Saudades, Beraldo. O presídio estava passando por uma reforma interna. Ferramentas existiam lá dentro, né? Estavam, infelizmente, a informação que nós temos não estavam devidamente acondicionadas e trancadas, possivelmente estivessem espalhadas pelo presídio ao alcance, então, das pessoas que realizaram esta fuga. Se eu estou nessa posição, a minha entrevista coletiva seria para anunciar o seguinte: o diretor do presídio está preso porque permitiu que uma obra que acontecia no presídio, na unidade prisional, deixasse ferramentas de obra ao alcance de presos. Isso é absolutamente inaceitável. Isso nos transforma numa república das bananas. Não se pode falar uma coisa dessa com essa... veja bem, puxa, aconteceu, olha... Não, cadê a prisão preventiva para um irresponsável que deixa equipamentos de obra ao alcance de presos? Ninguém pensou nisso. Meu Deus, os presos pegaram o equipamento. Puxa, logo aqui nesse presídio federal, só porque estão aqui os mais perigosos do sistema carcerário brasileiro. Ora, que surpresa. Aconteceu aqui um probleminha e vejam, 2 condenados a mais de 100 anos de prisão conseguiram pegar esses equipamentos da obra. Olha só como o acaso conspirou a favor desses reeducandos, como diz o Mota. Não dá para simplesmente não ter energia para tomar medidas drásticas que passem o recado exato que não só a bandidagem precisa receber, mas que, sobretudo, a sociedade brasileira que paga a conta precisa ter de satisfação diante desse absurdo. Porque nós estamos a um pequeno passo de simplesmente termos o sistema prisional federal absolutamente desacreditado. E aí não resta nada à sociedade brasileira. Nada. Quando quiserem tirar o Marcola do contato que tem com os seus cupinchas para que ele pare de dar ordens, ainda, apesar de preso, mas pare de dar ordem na criminalidade que acontece nas ruas, vão levar ele para onde? Não levar ele para lugar nenhum, porque acabaram as opções, esgotamos as opções. Então, sinceramente, esse tipo de manifestação que eu vejo presta um desserviço ao combate ao crime, presta um desserviço à sociedade brasileira. Eu não estou vendo em nenhuma dessas manifestações a energia e a urgência que eu, como brasileiro, gostaria de ver. Devolva o Brasil pra mim, pois só assim você não paga essa conta. Conta. Senhor Beraldo, tá bravo. Grande Beraldo, mas bravo com razão, e ele falando uma coisa que é óbvia. O nível de tranquilidade que o ministro da Justiça exala enquanto trata de uma coisa que é vergonhosa. O que aconteceu ali é uma vergonha. É uma vergonha, assim, acima de tudo, é uma vergonha pro Ministério da Justiça brasileiro, que é o último na ponta aí, nessa administração do sistema prisional e na formulação de políticas de segurança. E vamos falar a verdade, o segredinho ele não liga que isso aconteceu. Esse bobear, ele tá até feliz. Diz que os caras fugiram e foram se encontrar com o Comando Vermelho lá no Rio.
Porque eles querem se afiliar ao Comando Vermelho lá. Então, você vai falar do negócio desse, gente? O que você vai falar? Não tem o que falar. Né? Essa história toda é bizarra. O Belo estava indignado com as ferramentas. Né? E eu gosto muito também dele falar que as coisas não estavam devidamente trancadas. Né? Você está numa prisão. A função das pessoas, a função do Estado na prisão é saber como trancar coisas. Ele não consegue trancar nem as ferramentas. E deixam espalhadas as ferramentas. O Lewandowski prossegue e explica, vamos dizer que a cadeia federal, né? Eles bateram uma laje com... Não era, vamos dizer, não era de cimento, não era de concreto o teto. Ele era de tijolo, era de bloco. Então os caras abriram a luminária e quebraram os tijolos. E aí eles entraram, né, no forro ali e fugiram ali por cima. Isso era uma prisão de segurança máxima. Em que o teto é feito de tijolo, então você consegue furar ele. E nem precisou furar muito, porque tinha uma luminária. Eles apenas arrancaram a luminária, viram que tinha um buraquinho ali, abriu o buraco e plup. Presídio de segurança máxima no Brasil, tá? Assim, país, né? Um país brilhante, né? Obviamente que você fala assim, pô, vou fazer uma puta cadeia em Mossoró, né? Fizeram. Você viu só, no final a dama do tráfico conseguiu os pedidos dela lá no Ministério, porque ela foi lá pedir bem isso, né? Que a segurança fosse mais relaxada, porque era muito dura. De um jeito ou de outro implementaram. Os caras fugiram, né? E também o Lewandowski começa com uma coisa maravilhosa, que avisa que no carnaval, vamos dizer que assim, os sistemas de segurança ali ficam relaxados, que é carnaval, né? Nossa. Numa prisão federal, isso é argumento utilizado. O cara foi professor da USP. O cara foi ministro, foi meu professor. Eu já comentei, tá? O melhor professor no primeiro ano que eu tive ali, turma de 2003, tá? Não faltava e tal, mas tempo passa, tempo voa, nem a poupança Boumerinos aguenta. Então o homem ficou ali, né, falando essa pá de merda aí. Nossa, poupança Boumerinos, existe Boumerinos? Lembra? Não, né?